Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal e hoje nós vamos ver um videozinho sobre perturbações atmosféricas, ciclones e tornados. Curte, compartilhe e dá uma força pra gente continuar com esse projeto, beleza? Bom pessoal, o que é um ciclone? Por que isso causa tanto furor, tanto interesse da comunidade e que tipo de coisas a gente tem que entender sobre o seu processo de formação, sobre as suas consequências e até algumas características desse fenômeno? Ciclone nada mais é do que um centro de baixa pressão, que pode ser causado por uma alteração relativa à temperatura desse espaço ou pela diferente densidade de duas massas de ar em encontro, em contato. Um ciclone, gente, nada mais é do que um centro de convergência dos fluxos de ar devido a essa baixa pressão. Sendo um centro de baixa pressão, nesse espaço o ar vai encontrar condições de ascender. Aqui na parte onde o ar está subindo, não vai ficar um vácuo, né, gente? Automaticamente outros fluxos de ar passam a convergir para esse espaço. Então essas são duas características centrais que vocês têm que registrar de um ciclone: baixa pressão e zona de convergência. Eu posso dizer que é graças às diferenças, aos contrastes da energia solar no aquecer a Terra que eu vou encontrar centros distintos de pressão que vão guiar os fluxos principais das massas de ar. Ou seja, a insolação tem um papel direto na distribuição e na circulação atmosférica. Aí vocês devem estar se perguntando, bom, um centro de baixa pressão, mas por que ele gira? Por que essa velocidade tão intensa? Por que esse fator destrutivo tão importante? Outra questão que vocês têm que acrescentar no entendimento de um ciclone é o efeito Coriolis. Se tu não viste as nossas aulas de rotação da Terra, dá uma olhadinha porque eu explico um pouco mais a fundo o que é esse efeito Coriolis. Retomando essa ideia, gente, vocês vão ver que o efeito Coriolis é um desvio aparente, prestem bem atenção, é um desvio aparente em qualquer coisa que apresente um grande deslocamento latitudinal, ou seja, que se aproxime ou se afaste do Equador. Conforme a Terra vai girando, a gente vai identificar que, se eu não estou colado, não estou num atrito violento com o solo, eu vou apresentar uma diferença entre o meu trajeto e o movimento de rotação que está me acompanhando ali embaixo. No hemisfério sul, o desvio é sempre para a esquerda do trajeto. Anotem isso. No hemisfério sul, o desvio aparente da Coriolis é sempre para a esquerda. No hemisfério norte, é sempre para a direita. Mais uma vez, eu vou insistir. Olhem o vídeo de rotação, onde eu trago alguns exemplos, alguns vídeos sobre a Coriolis. É fundamental para essa aula, beleza? Tendo isso claro, eu começo a entender que, se o meu centro de baixa pressão for de grande escala, ou seja, envolve uma grande área que está sendo aquecida ou está em instabilidade devido ao contato de massas de densidades distintas, eu começo a perceber que eu vou gerar fluxos convergentes de ar. E esses fluxos convergentes estão se deslocando por grandes áreas. Isso significa que provavelmente eles estão mudando de latitude, estão num deslocamento latitudinal. Isso é muito importante. Na medida que essa zona de convergência, esse centro de baixa pressão, começa a atrair fluxos de ar de diversas áreas, esse ar em deslocamento passa a sofrer o efeito Coriolis e começa, com o seu desvio aparente, a atingir o movimento de vórtice. É por isso que essas massas em deslocamento começam a girar. E não só a girar, elas giram na medida em que são puxadas para o centro e ascendem. Outra questão fundamental, como eu já falei lá no início, centros de baixa pressão atraem o ar para o seu centro ao mesmo tempo que fazem esse ar ascender. Isso é muito importante. Então agora vocês começam a ter os elementos centrais da formação de um grande ciclone. Fluxos convergentes em ascensão, sofrendo o desvio da Coriolis. É por isso então que eu ponho essas grandes massas de ar em giro, em altíssima velocidade.
Claro que a força do ciclone depende da intensidade, dos contrastes de pressão. É isso que vai lhe conferir intensidade. Nós podemos dividir um ciclone em dois tipos, e aqui uma parte muito importante. Ciclones tropicais, que geralmente têm a sua formação associada às altas temperaturas da zona tropical. É uma zona que recebe mais radiação, o oceano é mais aquecido e eu consigo promover centros de convecção, de ar subindo devido ao aquecimento. Características que vão privilegiar a formação de ciclones. Ciclones tropicais são muito famosos, têm alta intensidade e a sua formação associada à convecção. Já falando do segundo tipo, os ciclones extratropicais, como o próprio nome já diz, se formam fora dos trópicos. E aqui vem um detalhezinho fundamental. A instabilidade atmosférica que promove um ciclone extratropical é o contato entre massas diferentes, que carregam em si temperaturas diferentes e, portanto, densidades diferentes. O ar aquecido dos trópicos encontra, nas médias latitudes, a possibilidade de entrar em contato com o ar frio que vem dos polos. O ar frio tem um grau de agitação de suas partículas e moléculas bem mais baixo, facilitando o aumento de um ar mais compactado, mais denso, mais impenetrável. Enquanto o ar que vem dos trópicos, mais aquecido, mais fluido, mais leve, vai encontrar esse ar quente e não vai conseguir passar. Não é uma mistura que ocorre na hora, gente. Se forma uma zona bem definida de contato que nós vamos chamar de frente. A frente, quando a gente fala, uma frente fria, uma frente que vem avançando no estado do Rio Grande do Sul, no estado do Paraná. Frente é uma zona de instabilidade atmosférica devido ao contato de duas massas com características distintas. Conforme a massa de ar frio e a massa de ar quente entram em contato, a massa de ar quente tende a ascender. Essa ascensão vai promover uma baixa pressão atmosférica. Eu começo a ter, devido a essa coluna de ar que está subindo, formação de grandes nuvens, e conforme a massa de ar frio vai avançando, ela vai empurrando cada vez mais ar quente para cima. Esse cordão de nuvens e essa baixa pressão, se for de grande área, de grande expansão territorial, pode sofrer influência da Coriolis. A massa de ar frio começa a se misturar com a de ar quente, promovendo convergência dos fluxos de ar e ascensão. Essa ascensão vai ser a base, somada à Coriolis, do ciclone extratropical. Sintetizando para a gente não se apavorar aqui, o ciclone extratropical então é formado pelo contato de massas diferentes, dinâmicas de instabilidade de frentes, e o ciclone tropical devido à dinâmica convectiva. Beleza? Ambos os ciclones têm um poder de destruição, uma velocidade de ventos muito intensa. Claro que depende das condições de pressão, das suas condições de formação, mas eles se preocupam bastante e exigem um planejamento específico para evitar perdas humanas e infraestruturais. Será que a gente chama o SAMU? Que ventania! Nossa, filho! Meu Deus! Meu Deus, que prejuízo. Imagina o dono do carro chegar e o carro tá assim. Uma pergunta que sempre fazem quando a gente fala dessas perturbações é que se elas têm alguma relação com as mudanças climáticas. E sim, gente, por mais que essas características atmosféricas sempre tenham existido, essas dinâmicas atmosféricas, a gente vê o aumento dessas perturbações atmosféricas nos últimos tempos, devido ao aquecimento médio do planeta. Principalmente os ciclones tropicais encontram no aquecimento da superfície oceânica um palco, uma condição muito favorável à sua formação, aumentando o número desses eventos e também a sua intensidade.
Vale a pena lembrar vocês que o ciclone tropical também pode ser chamado de furacão ou tufão. Geralmente se associa o termo furacão para as ocorrências no Atlântico e tufão já começa a aparecer mais no Oceano Índico. Mas é uma questão só de nomenclatura. O processo de formação do ciclone tropical é o mesmo. Como eu já vinha falando do tornado, estava aqui me antecipando, tornado já é um evento muito mais local. Ele é associado a grandes tempestades, mas nada mais é do que a formação daquele cone, daquele vórtice local com uma atuação intensa dos ventos. Um tornado não tem a sua formação, a sua gênese igual a de um ciclone. O ciclone, além de ser um fenômeno de grande área, é influenciado pela Coriolis, enquanto o tornado é um fenômeno local, associado à diferença, anotem o que eu vou falar, associado à diferença de velocidade dos ventos inferiores em contato, em atrito com o chão, com os ventos em relação aos ventos superiores, muito mais velozes. A massa de ar começa a encontrar dificuldade para fluir em alta velocidade na parte inferior e na parte superior atinge, porque não está em atrito com o solo, atinge altíssima velocidade. Esse processo faz com que a massa de ar de baixo comece a atrasar o movimento, a de cima fluindo muito. Eu começo a ter uma mistura entre essas diferentes camadas das diferentes alturas da massa de ar, fazendo um movimento de vórtice cada vez mais intenso. Esse movimento de vórtice está se direcionando cada vez mais rápido em relação a um centro de baixa pressão. Esse centro de baixa pressão é capaz de pegar esse vento muito rápido, essa zona de mistura de vórtice e colocar lentamente em pé. Oh shit, farm right up here. Man, oh no, there's the lines. Oh my god, look at that. Oh my god. O Twister ou tornado tem um poder de destruição absurdo, mas é um evento mais local. Os Estados Unidos, nas suas zonas mais continentais, conseguem atingir, por exemplo, contrastes de pressão muito intensos devido à continentalidade, gerando um ambiente propício à formação de grandes tornados. O Brasil apresenta fenômenos como os tornados, mas eles são mais raros, gente. Não é um ambiente tão propício, apesar desses fenômenos terem aparecido algumas vezes aqui no meu estado, o estado do Rio Grande do Sul, em outros estados brasileiros. Então, gente, o que é interessante a gente sintetizar aqui? Ciclones são perturbações atmosféricas associadas a centros grandes de baixa pressão, influenciados pela dinâmica da Coriolis. Podem ser formados nas zonas tropicais, furacão e tufão, ou nas zonas extratropicais, ciclone extratropical. Quando eu falo de tornado, eu estou falando de uma diferença de velocidade em ventos superiores e ventos inferiores. Essa diferença de velocidade vai ser também associada a um centro de baixa pressão que vai colocar esse vento, esse vórtice, de pé, fazendo correntes ascensionais e descensionais promoverem essa intensidade, esse fenômeno atmosférico. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês na compreensão desses dois fenômenos. Qualquer dúvida, lança aqui embaixo que a gente vai gravar um videozinho só com dúvidas de vocês nas próximas semanas, beleza? Valeu!